E essa vida, através do Espírito que nos envolve, da sua palavra que nos ensina, vai limpando os nossos olhos, as nossas lentes, para enxergarmos quem é Jesus. Da sua plenitude a gente recebe graça sobre graça, diz o texto. Graça sobre graça. E vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. O texto no versículo 18 diz algo... por isso, aliás, desculpe. É por isso que ele diz, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Vimos a sua glória, cheio de graça e verdade. Aqui tem uma outra coisa muito bonita, um detalhe, que não dá tempo de a gente falar tudo. Mas quando Moisés desceu do monte lá para receber as tábuas da lei, e Arão tinha feito um bezerro de ouro, aquela coisa toda, e veio tudo aquilo, eles iam peregrinar 40 anos no deserto, está lá em Êxodo 33. Aí Moisés fala, Senhor, não nos abandone, o Senhor tem que andar com a gente. Se o Senhor não for com a gente está perdido. E Deus falou, eu vou estar com vocês. E aí Moisés faz aquela pergunta, me mostra a tua glória. Me mostra a tua glória. E Deus fala, como é que eu vou te mostrar, Moisés? Porque se você ver a minha glória, você morre. O poder e a plenitude da luz e da graça de Deus, nós não subsistiríamos com o nosso pecado diante dele. E aí ele diz, tá bom, Moisés, faz o seguinte, aqui tem uma rocha, quem já leu o texto, tem uma fenda, e você vai entrar aí, e eu vou passar lá fora, tá? Linguagem figurada, Deus é espírito, mas de alguma forma ele se manifestou. E aquela fenda escureceu de alguma maneira que Moisés não pôde ver. Deus dizia, eu vou pôr a minha mão na fenda e vou passar, porque você nem pode ver a minha glória. O texto diz, depois que eu passar, você vai olhar, eu já vou ter passado. Mas é o máximo que você pode ver. Porque eu sou o Senhor da compaixão, da misericórdia, da verdade. Alguns autores interpretam que esse texto no hebraico está dizendo que Deus pôs a mão e ele passou falando a sua glória. Eu sou a verdade, eu sou a misericórdia, eu sou a compaixão, e ele passa. Ele proclama quem ele é, mas Moisés não pode ver. E aí o João causa uma balbúrdia na comunidade judaica, quando ele diz, Moisés não pôde ver, mas a gente viu o que Moisés não viu. Porque vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Aquilo que ele falou apareceu diante de nós. A gente é tão carente. Eu também. Tem dia que eu estou insatisfeito, desanimado, cansado, abatido. Não Joseph Klimber, ele não. Mas eu não sou o Joseph Klimber. Eu não sou. Porque eu resmungo e falo, Senhor, está faltando tal coisa. E a sua plenitude de graça e verdade está em nós. É que alguém colocou na nossa cabeça que Deus vai te dar o que você precisa. Ele escondeu de você que Deus já é o que você precisa. E Ele te condicionou no meio de uma sociedade de consumo a buscar a Deus para obter coisas que te satisfazem. E te enganou, escondeu de você e de mim, que Ele, Jesus, já é tudo que nos satisfaz, ou deveria ser. Mas nós somos tão crentes e tão carentes, que a gente está sempre correndo atrás de uma novidade. E para dizer a verdade, que Deus não nos ouça, Ele não é tudo para nós. Eu brinco. A gente fez show com o Resgate lá em Goiânia sexta-feira. Aí vem o pessoal com os discos antigos, CDs antigos, assina aqui. E eu sempre brinco assim, falo, lá em São Paulo, com essa assinatura e mais R$5, você pega o metrô para qualquer lugar de São Paulo. Só a assinatura não dá, mas se tiver o cincão, você consegue. É assim que nós pensamos de Jesus. Se eu tiver Jesus e Ele me der mais alguma coisa, aí eu vou ser feliz.
A plenitude está nele. E vimos a sua glória, que Moisés não viu, cheia de graça e de verdade. E ele completa no verso 18 dizendo: ninguém jamais viu Deus. Não dá para ver. Não dá. Não dá para ver. Mas o Filho, que estava no seio do Pai, revelou a Deus para nós. Ele disse para nós, ele mostrou, ele interpretou Deus. Essa palavra, esse verbo, exegeomai, significa trazer a verdadeira interpretação, trazer o significado, interpretar. É desse verbo que vem um substantivo grego que a gente usa na teologia chamada exegese. Exegese é entender o texto no seu contexto. Então a gente vai na língua original, lê o grego ou lê o hebraico, estuda o contexto histórico, estuda como é que era o autor, quem é a pessoa que está recebendo aquela epístola ou aquele rolo, qual era a situação daquele povo naquela época, economicamente, religiosamente, socialmente,